Olá, sejam bem-vindos ao Ribas Maia TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. O nosso vídeo extra da semana é eleições na Áustria. A gente vai falar rapidamente sobre os assuntos que têm movimentado o debate, vamos dizer assim, eleitoral aqui na Áustria. A gente vai falar também sobre a última pesquisa antes das eleições no domingo. Antes da gente começar, eu queria mostrar para vocês imagens desses cartazes que é muito característico quando tem eleições aqui no centro-norte da Europa. Eu queria pedir desculpas que a imagem não ficou assim 100%, mas é porque ontem estava chovendo muito, então eu não consegui levar essa câmera como eu gostaria de ter levado. Vamos lá ver as imagens? Cartaz de campanha. Bom, e sem contar também que tem, sobretudo essa última semana antes das eleições no domingo, que tem tido vários debates televisivos entre os candidatos, e eu vou deixar aí embaixo no box de informação uns links que é do principal canal da Áustria, o ORF, só para vocês terem uma noção, né? Por exemplo, é interessante de ver esse tipo de confrontação, mesmo que se você fala alemão vai conseguir entender, se você não fala alemão você só vai ter uma ideia que tem o apresentador no meio, né? E o apresentador ou os apresentadores, eles vão colocando os assuntos, por exemplo, questão dos refugiados, como é que fica a Áustria em relação à União Europeia, a economia, e aí vai. E antes das eleições, eu deixo a fonte aí embaixo, o canal é o Österreich 24 Stunden, que é uma espécie de CNN em alemão austríaca. E aqui diz o seguinte, que o primeiro lugar pelas intenções de voto, 33% é o Partido Conservador, né? O Partido Conservador, peraí, deixa eu pegar aqui o folheto, é esse aqui. O Partido Conservador, cujo cabeça de lista é o Sebastian Kurz. O segundo lugar, com 27% das intenções de voto, é o partido da ultradireita. Ultradireita, onde você está? Você está aqui, que é com cabeça de lista, o Hans-Christian Strache. E o terceiro lugar, com 23% dos votos, é o Christian Kern, que é o candidato cabeça de lista dos sociais-democratas. Bom, essa pesquisa, ela foi uma pesquisa online, foi entrevistadas 1.000 pessoas e tem uma probabilidade de ter 3,2% a mais ou a menos do resultado. Vale dizer, vocês vão falar assim, só 1.000 pessoas? Gente, a Áustria é um país de 8 milhões de habitantes, ou seja, um país pequeno comparado com o Brasil e com o tamanho da população que temos no Brasil. Se essas pesquisas, elas vamos dizer assim, se concretizar, não sabemos, né? A gente está vendo aí que sim e não, né? A gente viu no caso especificamente recentemente com as eleições na Alemanha, que, vamos dizer assim, a Alternative für Deutschland, o partido de ultradireita na Alemanha, conseguiu muito mais cadeiras do que a pesquisa mostrava, então a gente vai ver. A gente vai descobrir isso já no domingo e vamos falar dos assuntos. Os dois assuntos é claramente a questão dos refugiados. Ele fala que a imigração deixa a criminalidade aumentar, então a extrema-direita realmente tem batido muito em cima dessa tecla. Já os conservadores também têm batido nessa tecla, mas eles também têm batido na tecla da economia, e um assunto que tem... Um segundo assunto que tem mobilizado muito debate é a questão da moradia aqui na Áustria, ou seja, tanto morar ou alugar um apartamento, ou alugar apartamento ou casa, ou comprar, tanto faz casa ou apartamento, está ficando cada vez mais caro. Então, existe um debate que tem sido muito, sobretudo que tem sido o ponto de discórdia entre os sociais-democratas e os conservadores,
que é a questão de ter o imposto sobre herança. Porque os sociais-democratas, eles alegam que se tem um imposto sobre herança, isso traz um pouco mais de equilíbrio e faz com que a moradia fique um pouco mais acessível aos austríacos. É claro que, por exemplo, especificamente para a cidade de Viena, existe também fora da Áustria, mas é mais especificamente Viena, que é, vamos dizer assim, uma cidade social-democrata, se eu posso dizer assim, que tem o que eles chamam de Gemeindewohnung, que são os apartamentos da cidade de Viena, onde você como morador, né, o austríaco morador, você se candidata e você tem direito a esses apartamentos, que são, vamos dizer assim, é seu e não é seu, né? Vamos dizer assim, você tem o direito de morar nesse apartamento, mas você não é seu. É mais ou menos assim, é diferente de um apartamento privado, um Eigentumswohnung, por exemplo, que aí você compra, é seu, você faz o que você é dono da coisa. E aí é que tem sido um debate muito interessante, que um outro ponto também, rapidamente que eu comentando com vocês, é que a cidade de Viena tem sido classificada como a cidade de maior qualidade de vida, né, do mundo, em primeiro lugar em várias estatísticas, que é bom por um lado, né, tipo assim, é legal por um lado, e é um pouco complicado por outro lado, porque a cidade está ficando cada vez mais cara e ficando cada vez menos acessível aos moradores, né? Especialmente as áreas, por exemplo, dou um exemplo para vocês, especialmente as áreas muito turísticas ali pelo primeiro distrito de Viena, ou os restaurantes ficaram caros demais e a comida ficou muito ruim, ou simplesmente para você entrar num café e tomar um café, porque ir num café aqui não é como no Brasil, que você vai na bancada e toma um café e vai, né? Não, isso aqui não é assim. Você entra no café, você senta, você pode ler jornais, tem Wi-Fi tem para tudo quanto é lado aqui na cidade, mas se você realmente para pensar que você tem que pagar minimamente 5 euros para tomar um café, realmente você pergunta várias coisas. Então tem sido esse debate, tem sido muito intensificado durante a campanha que a gente está vendo aqui. De acordo com essa... Bom, e a questão dos refugiados é um assunto altamente complexo. Assim, se a gente for analisar a fundo, a crise migratória, ela já existe muito antes da famosa frase de chanceler Angela Merkel, quando ela disse que os refugiados sírios eram bem-vindos e acabou vindo, né, não só sírios, acabou vindo de todos os lados. Essa já vem de muito tempo. Infelizmente, essa onda imigratória ela se agravou para a Europa em função do agravamento da crise na Síria. É complexíssimo, não é um assunto que se resolva da noite para o dia. Essas pessoas vão continuar chegando aqui dentro dos países da União Europeia e esse assunto ele vai estar sempre na mídia e não tem solução, sinceramente, e duvido muito que algum político europeu tenha alguma solução mágica para isso. Vamos agora, para fechar o vídeo, vamos falar sobre as possíveis coalizões, porque a gente já falou que um sistema parlamentarista, ele funciona com o número de cadeiras que cada partido conquista. Deixa eu dar uma colada aqui. Conquista na Áustria. No caso do sistema austríaco, do total de 183 cadeiras do parlamento, tem que ter a maioria a partir de 92 cadeiras. E de acordo com essa, vamos dizer assim, última pesquisa, nós podemos visualizar aqui 3 tipos de coalizão. A primeira coalizão seria a grande coalizão, né, que é o governo atual, que é o pessoal, que é os sociais-democratas e os conservadores. Se essa coalizão vai acontecer ou não, não somente eu, a imprensa, né, tem dado como improvável, porque em função da quantidade de brigas que eles tiveram ao longo do último ano, tanto que geraram as eleições antecipadas, porque aqui na Áustria era para ter eleições em outubro, junto com o Brasil, em outubro do ano que vem, e acabou que esses 2 partidos, então é muito improvável que venha uma grande coalizão. Existe o que a imprensa vem dado como possível ou uma muito possível coalizão, que é
justamente com a ultradireita e os conservadores. Tem dado, porque aí você tem, vamos lá, vamos pelas porcentagens, 33% esse, vamos pegar, e 23%, então já atinge com certeza a maioria de 92 cadeiras, a partir de 92 cadeiras. O segundo, então, tem mais chances ainda, porque são 33% das intenções de voto contra 27%. Então aqui seria uma coalizão de direita, né? A ultradireita com a direita, o conservador, e daria também uma terceira coalizão, que aí vocês vão falar que é do ponto de vista ideológico muito difícil, não, desculpa, tô ficando doida. É essa aqui. Não. Tô ficando doida. Esses dois aqui, que é também possível, que é a ultradireita com os socialistas. Aí vocês vão falar assim, mas isso é totalmente de cabeça para baixo. E por que? Vocês vão falar assim, por que os analistas políticos aqui na Áustria falam desse tipo de coalizão? Esse tipo de coalizão, ela já existe aqui no sul da Áustria, no estado de Burgenland. Por quê? O Partido Conservador, ele vem perdendo muitos eleitores e perdendo eleições sucessivamente. E vamos dizer assim, esse cabeça de lista, ele tem sido considerado uma espécie de o last chance, a última chance do Partido Conservador de se restabelecer na política. Porque enquanto esses dois partidos aqui, eles estão muito bem fomentados, cada um com o seu eleitorado, mas eles estão muito bem organizados, esse daqui, o pessoal do Partido Conservador, tem uma estrutura muito pesada, tem várias associações juntos. Eu vou usar uma expressão muito brasileira, o famoso muito cacique para pouco índio. Vamos resumindo a coisa. Então, assim, não, apesar do Partido Conservador estar em primeiro lugar nas intenções de voto, muitos analistas políticos vêm com uma certa, vamos dizer assim, não é que a palavra, uma certa dúvida, muito céticos em relação a essa solução que o Partido Conservador resolveu ter para se relançar, para conquistar votos e reconquistar votos sobretudo o pessoal que vota na ultradireita. Não sei se isso vai acontecer ou não. Existe o outro lado que eu acho muito interessante, que é o pessoal que vota na extrema-direita. Mas por que se vota na extrema-direita? Aqui na Áustria, tradicionalmente, é chamado de voto-protesto. Muitos, por exemplo, na eleição presidencial passada, isso ficou muito claro, do voto-protesto. Existe também o que se falou durante a eleição na Alemanha, e eu também plenamente concordo, uma decepção com o establishment dos partidos principais, né? No caso, o establishment político, tanto na Áustria como na Alemanha, é a grande coalizão, ou seja, os conservadores e os sociais-democratas, que não conseguiram e não conseguem responder os problemas da sociedade. Quer dizer, o problema é a questão dos refugiados. A gente já falou que é um assunto complexíssimo que não se resolve da noite para o dia. E o segundo problema é uma questão que a vida é cara, que a vida está ficando cada vez mais cara, que existe uma carga tributária muito grande. Aqui na Áustria mesmo, a questão da moradia é um problema. E eu acho que, independendo do tipo de coalizão que vai vir, não sei, dessa constelação que eu acabei de mostrar para vocês, vai ter que ver o assunto. Então, por quê? Porque aqui o eleitor europeu do centro-norte da Europa, o austríaco, o alemão, ele é muito antenado na política e ele tem um profundo, vamos dizer assim, conhecimento de causa em cima do imposto que eles pagam, ou seja, eles querem que esse imposto que eles pagam sejam revertidos em serviços para eles. Então, é o que falta um pouco no Brasil, infelizmente. Então, é complexa a situação. Conta-se com uma imensa, embora o voto não seja obrigatório aqui na Áustria,
os austríacos vão sair em massa para votar, como também aconteceu na Alemanha. Bom, então é isso, a gente fica por aqui, a gente vai acompanhando, né, vamos dizer assim, todo o processo eleitoral no domingo. Vai ter com certeza textos no blog sobre o assunto, e na segunda-feira que vem a gente faz um vídeo extra também da semana para poder fazer uma análise do resultado das eleições de domingo. Então é isso, eu fico por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, se liga aqui no Ribas Maia TV, a gente tem uma programação, ainda tem muitos vídeos bem legais ainda esse mês, e especialmente a gente vai fazer alguns vídeos especiais, primeiro pelo Outubro Rosa e segundo pelo Halloween. Muito obrigada pela atenção de vocês, fui!